Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como foi meus últimos 90 dias estudando inglês pelo aplicativo Duolingo e vou dizer se é um aplicativo bom para quem quer começar a estudar inglês e se para quem já está no nível intermediário, será que o aplicativo Duolingo ele consegue deixar uma pessoa fluente apenas estudando pelo Duolingo. Tudo isso aqui é minha impressão dos últimos 90 dias estudando pelo aplicativo no modo grátis, tá? Eu sei que muitas pessoas compram cursos, vão para algumas escolas, né, estudar sobre inglês, mas eu tenho tentado aprender aqui no modo individual, em casa, na raça e na vontade, beleza? Essa não foi minha primeira vez tentando aprender inglês. Isso já foi uma meta que eu sempre coloquei, né, nos meus planos de virada de ano e nunca consegui. Mas agora com 30 anos eu consegui a minha melhor média de dias estudando inglês. Eu praticamente estudei 90 dias nos últimos 3 meses, tá? Vou mostrar aqui um pouco do meu aplicativo, pois nesses últimos 3 meses eu cheguei na primeira divisão, na divisão Diamante. Eu estou há 39 dias numa sequência sem falhar os estudos. Mas Yuri, você falou que estudou 90 dias. Sim, eu nos últimos 3 meses estudei quase 90 dias, tá? Eu já cheguei em ofensiva de 20 dias, porém falhava um dia. Agora eu estou na principal divisão aqui do aplicativo. Vou mostrar aqui para vocês. Começou essa semana, ó, na divisão Diamante. E também aqui 39 dias estudando sem falhar. Talvez para vocês isso aqui seja pouco, mas para mim é a maior vitória que eu consegui na tentativa, né, de estudar inglês, beleza? Aprendi 250 palavras. Óbvio que eu já sabia um pouco de inglês, né? A gente ainda lembra um pouco do que a gente aprendeu na escola, né? Cores, algumas frutas. Então, provavelmente aqui eu tenho um arsenal de 300 palavras, 350, não sei. Mas está nessa faixa. E o aplicativo, ele é bem simples. Para você que nunca entrou, você vai chegar ali e vai logo entender onde fazer as tarefas, chama as tarefas, né? Onde você vai fazer as tarefas e vai aprender, né? No aplicativo você vai aprender traduzindo palavras, vai ter lá as palavras em inglês e as palavras em português. E você, tipo, vai estar white, você embaixo vai estar branco, vai estar preto, vai estar vermelho, entende? E você vai simplesmente clicar na palavra em português que traduz a palavra em inglês. Vão ter exercícios de fala, beleza? Ele vai falar a frase, você ouve e você fala a frase também. E se tiver certo, aí você vai ser aprovado, né, naquele exercício. E também tem uns exercícios de escuta, onde ele mostra algumas conversas e você tem que responder o que você entendeu através da escuta. Eu acho que ele é completo nisso. Você tanto aprende traduzindo, em outras palavras você tem que escrever, né, como se escreve a palavra, não só tem a palavra lá escrita já para você clicar nela. Você aprende a falar e a ouvir. Beleza? Nesses últimos 90 dias eu consegui chegar aqui na segunda sessão e na 6ª unidade da sessão. E o que eu percebi nesses últimos 15 dias? Que tem muito exercício repetitivo, sabe? É óbvio que você precisa estar sempre exercitando as palavras que você aprendeu para você memorizar, né? Essas palavras você não esquecer. Mas, tipo, eu percebi muito exercício repetitivo. É óbvio, né, Yuri, que se você aprender muitas palavras vai ficar mais repetitivo. Mas, na minha expectativa, o nível de dificuldade iria aumentar
Então eu percebi que estava ficando muito fácil, por mais que às vezes ele ensina um pouco sobre verbo, né, sobre que muda, sabe? Mas tipo, ainda assim eu percebi que estava muita repetição de palavras, a ponto de que se eu quisesse me aprofundar, eu acho que pelo aplicativo iria demorar bastante. E outra coisa, né, que você poderia até falar, se você estuda pelo aplicativo grátis, falar sobre os anúncios. Tem muito anúncio, mas seria sacanagem eu vir aqui e reclamar que os anúncios são ruins, né? Eles estão liberando ali o aplicativo de graça. Também tem a opção de você ser Pro. Você paga lá, você pode pagar um valor, eu até achei aceitável, né? Tem plano também família. E isso fica menos de R$ 15 se você colocar assim um plano família para 4 pessoas. E acredito que você pode dividir também com seus amigos. Então é isso. A metodologia de fala, de escuta, de tradução, de escrever na tradução, mas também tem esses pontos, né, que poderiam ser melhorados, né? Muita repetição de palavras, sabe, de exercícios, que deixa um aprendizado um pouco mais lento. Yuri, se esse aplicativo ele tem lados positivos e negativos, será que ele é um bom aplicativo de entrada para quem não sabe nada de inglês? Com toda certeza, para quem está iniciando, começar estudando através do Duolingo é uma ótima opção. Mas se você focar por 3 meses, 4 meses, você vai perceber que o processo de aprendizado ele vai ser mais devagar, porque você já vai ter aprendido uma quantidade de palavras ali e o aplicativo repete bastante palavras. E quando você se sente que precisa se aprofundar, quando você vai criando esse hábito, né, de estudar inglês, cada vez mais você quer conhecer mais, você quer se aprofundar mais e você sente que está de alguma maneira travado apenas nesse conteúdo ali repetitivo. O meu aprendizado, eu acho que se eu fosse dar uma nota de 1 a 10, né, para o quanto eu evoluí, eu vou colocar aí na nota 5, beleza? Eu já consigo ler bastante. Eu gosto de acompanhar um jornalista chamado Fabrício Romano. Enfim, ele é um cara que é um jornalista esportivo que fala de transferências internacionais, né, de jogadores. E ele sempre publica lá no Twitter e às vezes esses textos chegam também no Facebook, em algumas páginas que replicam o que ele posta, não sei se é ele, provavelmente não é. E eu gosto de ler. E eu percebo que eu consigo ler ali 70%, 80% dos textos que ele publica. Então, nesse aspecto de leitura, eu acho que eu evoluí ali, nota 5, nota 6. Porém, eu tenho algumas dificuldades nesse processo, né, de estudar inglês. Cara, é muito difícil, velho. É muito difícil. Mas eu coloquei aqui 3 fases para eu poder evoluir. Que é a primeira fase, leitura, né? E eu tô bem melhor do que quando eu não estudava. Eu sabia algumas palavras, mas não compreendia praticamente nada. Eu agora consigo já ler e entender o que está no texto. A segunda fase que eu coloquei é melhorar a minha audição. Porque, cara, se você parar, né, para ouvir alguma série em inglês, é simplesmente um atropelo, né? Os ingleses, né, os americanos, simplesmente atropelam palavras e cortam a frase e você entende pouquíssimas coisas. Então eu resolvi melhorar nessa segunda fase a minha escuta, né, a minha compreensão através da escuta. E por último é falar, beleza? O que eu tenho feito agora, depois desses 3 meses estudando inglês ali de maneira intensa? Primeiro, eu baixei o aplicativo do Gemini. Eu consegui a versão Pro, eu acho que tem a versão Pro para estudantes.
Se você não consegue, porque você não é estudante, né, tem que ter um e-mail lá, eu acho que é .edu.com.edu. Tem vídeo no YouTube ensinando como você pegar o Pro por 1 ano grátis, com 2 terabytes de memória no Drive. Então, você consegue fazer isso, né? Eu tenho feito isso pelo Gemini. Como é que eu faço? Eu dei o prompt para ele, você me faça uma pergunta para quem está começando a estudar inglês, eu respondo. Se eu tiver certo, você diz que está certo, se não, você corrige como deveria ter sido minha resposta. Então eu fico nesse processo. Ele pergunta, eu respondo, se está certo ele diz você acertou, se não ele diz assim, você deveria responder assim. E assim eu vou pelo menos 10, 15 minutos por dia na conversa com o Gemini. Pelo celular mesmo, tá, galera? E isso eu recomendo para todo mundo. O segundo processo para poder melhorar a minha escuta é assistir Peppa Pig. Cara, não me julgue, mas é como se você fosse criança, né? Você precisa aprender como criança, então eu tô assistindo um desenho ali de criança. Nem todo dia eu assisto, mas tipo 2, 3 vezes na semana eu assisto um vídeo de Peppa Pig em inglês para melhorar a minha compreensão do inglês. E terceiro, eu vou falar aqui para vocês desse canal aqui. Cara, isso aqui não é um professor, isso aqui é um pai. Esse cara aqui, ó. Caramba, apagou. Pera aí. Esse cara aqui, ó. É a mais popular do mundo. Só um minuto. Que custa R$130. Só um minuto, tá, pessoal? Já essa aqui, te perguntei. Olha só. É o Teacher Gabriel, tá? Esse cara, ele pega séries em inglês e ele vai lendo ali pra você. Lendo não, né? Ele escuta e ele ensina como os nativos falam. Então você vai perceber que eles não pronunciam algumas letras nas palavras que deixam a compreensão, né, pelo ouvido mais difícil, mas que esse professor aqui, ele ensina de uma maneira brilhante. Isso não é um professor. Se um dia esse vídeo chegar até ele, pode dizer lá, você não é um professor, você é um pai. E essa frase aqui eu falei aqui no improviso, mas eu vou deixar nos comentários dos vídeos dele, beleza? Então é isso. Tô nessa fase. Eu acho que se você quer começar a estudar inglês, talvez esse processo que tá me ajudando possa te ajudar de alguma maneira. E se você está no nível intermediário, eu acredito que o Duolingo ele não deveria ser uma opção para você. Você poderia muito bem partir para outras maneiras de estudar inglês, até pelo Gemini, que é de graça, né? E você tem ali como configurar de uma maneira que seja do seu nível, né? Do nível que você está, beleza? Então, galera, é isso. Eu tô trazendo aqui minha opinião. Deixa aqui nos comentários também o que é que você acha do Duolingo, se você já estudou pelo Duolingo. Se você conseguiu aprender inglês de alguma maneira, também deixa aqui nos comentários, porque espero também receber aí um pouco do conhecimento que a gente compartilha aqui nesse canal, beleza? Muito obrigado por ficar até aqui e até mais, tamo junto.